Aleluia. Por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Efésios 3:14. Aleluia. 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 Paulo, quando escreveu Efésios, ele estava em uma prisão. Em uma prisão. Na verdade, foi a primeira prisão de Paulo de Tarso. Ele estava em Roma e aproximadamente entre 60 e 62 a.C. Paulo estava numa prisão domiciliar e ele tinha liberdade de receber visitas e de ensinar o Evangelho. Está escrito em Atos 28, 16 ao 31. Todos conhecem a história de Paulo, na verdade. Paulo, ele era conhecedor da lei, ele matava, perseguia, oprimia os cristãos. E ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas na verdade ele era um prisioneiro de Satanás. Aleluia. E o Senhor marcou um encontro com ele. Quero te falar nessa noite, o Senhor marcou um encontro contigo hoje aqui. O Senhor marcou um encontro contigo hoje aqui. Eu não sei se vai ser da mesma forma que aconteceu com Paulo, mas eu creio que o Senhor vai falar contigo. Aleluia. Aleluia. E quando Paulo lhe responde o chamado de Cristo, ele pergunta para o Senhor: o que queres que eu faça? O que me chama a atenção nesses dias, que a igreja está passando dias de luta, de tribulação, dias de dificuldade. A igreja ela não tem mais perguntado para o Senhor: Deus, o que você quer que eu faça? Elas não querem perguntar a vontade do Senhor para certas coisas mais. Elas querem mandar em Deus. O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que abrir aquela porta, o Senhor tem que me dar aquilo. Mas às vezes nem da vontade de Deus é. E Paulo, nós aprendemos com ele que imediatamente quando ele responde o chamado, ele pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Deixa eu te perguntar uma coisa, igreja. Você tem perguntado, você tem indagado, Senhor Deus, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Você acha mesmo? Nós estamos num lugar, num trabalho, num convívio de amigo, lugares que nós fomos inseridos pelo Senhor, porque não é homem que coloca, é o próprio Deus. Quando nós estamos no Senhor e as palavras dele estão em nós, é o próprio Deus que nos insere em certos lugares. Aleluia. Você acha mesmo que o lugar que você foi inserido, você acha mesmo que é só para você ficar e só ouvir e adorar como você bem entende, vir como você bem entende? Você não tem perguntado para o Senhor qual é a vontade dele para a sua vida, não? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você tem indagado, você tem perguntado: Senhor, o lugar que o Senhor me colocou hoje, o que o Senhor quer que eu faça lá? Porque quando a gente pergunta para Deus: o que queres que tu faças, Senhor, na minha vida? Eu estou falando assim: Senhor, eu estou me disponibilizando ao teu chamado para a minha vida. É de adoração, eu vou adorar. É na pregação, eu vou pregar, mesmo não sabendo, o Senhor vai me ajudar. É para limpar a igreja, eu vou limpar. Porque a igreja, aprenda uma coisa: o verdadeiro crente, ele é conhecido quando ele ora e ele obedece os seus líderes. Se você quer conhecer um verdadeiro crente, não é pelo timbre de voz que ele tem,
E não é pelos talentos, porque talento não salva ninguém, mas é pelo temor que ele tem dentro da igreja e pela reverência que ele tem com os seus líderes. Muitas das vezes nós entendemos a adoração a Deus como pegar um microfone e cantar bonito, mas nem sempre. A adoração é isso. Às vezes a adoração é lavar um chão, às vezes a adoração é limpar uma coisa, é fazer aquilo. Isso agrada ao Senhor, isso glorifica o nome do Senhor, igreja. E Paulo pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E aí, igreja? Tem muita gente que tem anos dentro da igreja. Paulo, ele iniciou o seu ministério imediatamente que ele aceitou Jesus. Tem gente que tem anos dentro da igreja e a mesma vida é do mesmo jeito. O pastor às vezes pede para abrir um culto, não vai. Às vezes pede para ler uma palavra, não lê. Às vezes pede para fazer uma coisa, não faz. Eu quero te falar uma coisa: não é o pastor não que está pedindo, é o Deus que tu serve, que está usando os lábios dele. Tu está falando não é para Deus, não é para o pastor não, igreja. Não é para o pastor, é para o próprio Jesus. Entenda isso. Aleluia! De perseguidor a pregador do Evangelho. Aleluia! Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar que ele pretendia perseguir os cristãos. Eu quero te falar uma coisa: que quando a gente realmente quer seguir a Deus, a gente tem mudança de vida, a gente tem mudança de caráter, de personalidade e até mesmo de visão. Quando a gente segue a Deus com integridade de coração, a gente não é o mesmo nunca mais. A gente não é a mesma nunca mais. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa de bom tem que sair de nós. Por que muitos crentes passam anos, vem ano, e passa ano e vira ano? E a gente olha e não vê o fluir de Deus na vida dele, não vê o fluir de Deus na vida dela, porque não tem perguntado a vontade de Deus para suas vidas, tem atropelado os planos de Deus, tem atropelado os projetos de Deus. Como eu cantei esse hino, as pessoas elas não pensam mais no céu, elas só pensam em coisas materiais, em coisas fúteis que passam, em coisas fúteis que a traça corrói. Paulo, quando ele aceita Jesus, ele pergunta para Deus a vontade do Senhor na vida dele. Ele muda de vida e os planos dele acerca da igreja são totalmente frustrados. Em Efésios 3:1 diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Era um privilégio para Paulo adorar a Deus. Paulo estava em uma prisão e mesmo assim ele não parou. Ele sempre estava atento ao que o céu queria dele. A Bíblia diz que Paulo, ele pregava o evangelho preso. Às vezes quando acontece alguma coisa com a gente não quer ir mais para a igreja, a gente não quer mais a oportunidade. Imagina preso. Mesmo em prisões humanas, em um cárcere, Paulo não se calou. Paulo não se acovardou. Igreja, desperta o dom que há em ti. Desperta os teus talentos que o Senhor confiou e entregou em tuas mãos. Quando você fala não para o homem, você não está falando não para o homem usado por Deus, está falando não para Deus. Desperta os dons, porque à medida que eu me entrego ao chamado de Deus na minha vida, Ele derrama muito mais. Ele derrama muito mais na minha vida.
vida. Ser cheio do Espírito Santo não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Às vezes nós vamos ter que passar por prisões, às vezes nós vamos ter que passar por calúnia, por afrontas. Em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que desejares e vos será feito. Às vezes, nós buscamos o Senhor pela forma errada. Às vezes nós viemos à igreja e nós estamos buscando o Senhor da forma que não agrada a Ele, não glorifica o nome dEle. E nem todas as pessoas que buscam a Deus vão ver Ele. Porque buscam da forma errada. Buscam para ter nome, para ser conhecido, para ter títulos e não intimidade. Você acha mesmo que Deus é menino? Quantas pessoas não buscam o Senhor da forma errada? Eu vou falar uma coisa aqui sem medo, porque eu vi com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos. E eu sei o que eu estou falando. Logo de início, quando eu comecei a frequentar os montes, eu ouvia e via coisas que eu nunca pensei que um crente, salvo em Jesus, eu acho, eu não tenho certeza, poderia falar. Oração para matar outro crente, para colocar aleijado, porque fez o mal. Qual é a sua atitude diante de alguém que te calunia, que te difama? Qual é a sua atitude? Que tipo de crente é esse que não aguenta passar por perseguição? Jesus, igreja, foi perseguido, foi caluniado, difamado, cuspido, humilhado. Ninguém acreditava no chamado dele. Que tipo de crente a gente tem sido que não aguenta uma difamação? Alguém falou mal de mim, não vou olhar mais para ele, não vou nem olhar na cara dele. E se fosse Jesus no seu lugar? Qual seria a atitude? Você acha mesmo que Jesus teria a tua atitude que tu tem diante das situações? Paulo, para mim, e eu creio que para muita gente, foi o maior exemplo de Cristo na Bíblia. Paulo, ele tem um exemplo de perseguição. Paulo, ele foi espremido, foi esmagado. Ele sabia o que ele estava falando, que ele sofria por amor a Deus. Aleluia, Pai. Que tipo de crente a gente tem sido que não aguenta uma pedrada, que não aguenta um olhar estranho, que não aguenta um canto de olho diferente? Que tipo de crente é esse que não aguenta nada? Que já revida, que já quer bater de frente? Que tipo de crente a gente tem sido? A gente é igual fariseu ou é igual Jesus? Qual é o seu legado que você quer deixar aqui para a sua geração? É uma pessoa parecida com os fariseus daquela época que viam um erro e já queria apontar? Fariseu é assim. Vê o erro do outro, já quer apontar, está errando, está pecando, está caluniando, está difamando. Se analise, se examine, igreja. Aguente as pedradas da vida. Aguente as difamações, as calúnias. O apontamento, aguente. Porque quanto mais nós somos apontados, caluniados, difamados, mais nós somos parecidos com Jesus. Glória a Deus.
só a roupa bonita que tem que se parecer com Jesus. Não é só o sapato bonito que tem que se parecer com Jesus. Não são as características visuais que tem que se parecer com Jesus. São a nossa conduta, aonde ninguém vê, aonde o teu pastor não vê, aonde os teus irmãos, a tua família não vê a nossa conduta no secreto. Será que realmente nós somos servos que se parecem com Jesus? Será que realmente a gente tem deixado um legado de Cristo para essa geração? Será que realmente as pessoas têm olhado para você e têm falado: eu quero ser igual ela, eu quero ser igual ele? Ou as pessoas têm olhado para você e têm falado: Deus me livre, um crente igual esse, uma crente igual essa, Deus me livre, se for para mim ser crente igual essa, nunca eu quero ser, nunca na minha vida. Eu tenho visto, eu tenho ouvido e visto relatos de pessoas que jamais querem ser crente por relato de outras pessoas que não dão testemunho. Paulo, ele sofreu, e mesmo assim, ele continuava se parecendo com Deus. Paulo, ele não apunhalava quem estava apunhalando ele. Paulo é o maior exemplo de aguentar calado as perseguições, as afrontas, as calúnias. Eu quero me parecer com Paulo e, acima de tudo, com Cristo. A Bíblia, quero ler com a igreja, 2 Crônicas 7,14. A Bíblia nos diz acerca de humilhação pelo motivo certo. Que a partir de hoje nós venhamos buscar o Senhor pelo motivo certo. Que antes da gente dobrar os nossos joelhos e querer para nós alguma glória, algum louvor, que nós íamos perguntar para o Senhor: Deus, qual é a tua vontade diante disso? O Senhor está naquela porta, o Senhor está naquele negócio. Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que me chama a atenção nesse versículo é a humilhação. Tem chaves, igreja, apenas em um versículo, que destrava a nossa alma, que destrava os nossos caminhos, que destrava a nossa mentalidade. A Bíblia, ela nos orienta a ser pessoas melhores. Basta a gente ter fome e sede de buscar mais o Senhor. Se o meu povo, o povo de Deus é eu e você, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Orar é se humilhar. Orar é se quebrantar. Orar é deixar o ego calado. Porque muitas das vezes o que nos impede de orar e se humilhar e buscar a face de Deus é o nosso orgulho, é o nosso eu que quer falar mais alto do que é o próprio Deus em nossas vidas. Se o
meu povo. Igreja, você tem se humilhado. Você tem colocado a sua alma perante o Senhor e tem rasgado o seu coração e não as suas vestes. Você tem buscado o Senhor pela causa certa, pelo motivo certo? Ou apenas por coisas materiais? Ou apenas por coisas passageiras? Ou apenas porque o outro falou mal de você, eu vou orar para ele morrer? Ou apenas porque alguém me maltratou na fila de um banco, eu vou orar para ele sair de lá? Como tem sido as suas orações diante de Deus? Quais têm sido os teus motivos para buscar mais a presença do Senhor? Você tem buscado a presença porque você o ama, porque você o reconhece como seu único Senhor e Salvador da sua vida, ou porque você tem buscado a presença por coisas fúteis e banais? Deixa eu te falar uma coisa. Não é errado a gente orar por quem persegue a gente. Não é errado a gente orar por quem maltrata a gente. Não é errado a gente orar por quem não vai com a cara da gente. O errado é a gente orar pelo motivo errado. O errado é a gente colocar diante do Senhor coisas que não agradam o nome dele. É orar para o outro morrer e não para que o outro conheça a Deus. Às vezes nós somos medíocres na presença do Senhor, somos carrascos. Em vez de nós estarmos ali nos rasgando, estamos sendo juiz. Queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A partir de hoje, seja como Paulo e diga: o que queres que eu faça, Senhor, diante dessa situação? Glória a Deus. Qual é a tua vontade? Talvez foi até Deus que permitiu situações estranhas acontecer na sua vida que até hoje tu não entende, apenas para forjar o caráter de Deus na sua vida, apenas para que a outra pessoa conheça Jesus através da sua vida. E você tem se rebelado contra situações que Deus tem permitido na sua vida apenas para que o caráter dele seja forjado em você. Qual é o legado que você tem deixado para outras pessoas? Qual é o legado que você tem deixado? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você homem, você mulher, você jovem, você criança, você é um embaixador de Cristo. Você sabe o nível do cargo que Deus já depositou sobre você? Você é um embaixador. Aleluia. Será que realmente você tem usado as ferramentas que Deus já derramou sobre você? Será que realmente as pessoas te conhecem na sua empresa como um embaixador? Será que as pessoas te conhecem como uma embaixadora? Será que as pessoas, quando olham para você e dizem: eu quero me parecer mais com Deus através de você, o jeito que você fala me faz querer amar mais a Deus, o jeito que você se dirige a outra pessoa me faz querer mais a Deus? Ou tem sido diferente? Qual tem sido o seu testemunho diante da sociedade? Qual é o legado que você tem deixado para outras pessoas? Será que quando você partir dessa vida para outra, quando Jesus te chamar, você vai deixar coisas ou um legado? Porque há diferença. Coisas e um legado. Coisas são passageiras. Dinheiro é passageiro. Bens é passageiro.
Agora a presença é eterna. Tem pessoas que se parecem com muita coisa. Se parecem com um ator, com um cantor. Se parecem com tudo, menos com Cristo. Tem pessoas que querem a presença, querem os presentes, mas não querem passar pela difamação, pela afronta e pela calúnia. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Buscar a Deus da forma certa, diante de situações que talvez o Senhor até permitiu acontecer na sua vida. Deixa eu te falar aqui uma coisa, igreja, muito séria. Coloque isso no seu coração e nunca mais esqueça. Existem situações que o Senhor permite acontecer na nossa vida, apenas para que a gente busque mais a Ele. Às vezes Deus permite o nosso carro quebrar, apenas para a gente buscar mais a Ele. Às vezes Deus permite nossos filhos adoecer, apenas para a gente buscar mais a Ele. Às vezes Deus permite a empresa falir, apenas para buscar mais a Ele. E aí, você vai esperar acontecer para você buscar mais a Ele? Você vai esperar Deus te tirar tudo, como fez com Jó, para você buscar mais a Ele? Não foi o caso dele. Eu estou me referindo ao ato de tirar. Jó adorou na escassez. Foi o maior exemplo de adoração. Mas você tem olhado para situações na sua vida e tem perguntado: é a mão de Deus? Ou você tem achado que é Satanás? Porque nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo, não, igreja. Coloca isso na tua vida, coloca isso no teu coração. Existem situações que é o próprio Deus que coloca diante de nós para a gente buscar mais a Ele, para a gente se aprofundar nas Escrituras, para a gente mergulhar no rio do Espírito. Tem gente que busca a Deus só quando perde tudo, quando está enfermo, quando não tem nada. Quem é você? Você tem buscado a Deus pelo motivo certo ou pelo motivo errado? Você tem buscado a Deus mesmo quando você tem tudo? Ou é necessário vir um vendaval na sua vida e Deus te tirar tudo para que Ele te encontre de novo? Para que Ele tenha você de novo, para que Ele tenha o teu coração novamente? Igreja, eu vejo o Senhor gemendo pela terra, eu vejo o Senhor gemendo pela nação. Porque os homens de Deus se corromperam, os profetas se corromperam. Não buscam mais a Deus pela presença, buscam a Deus por coisas fúteis. Buscam a Deus pelo carro novo, pela casa do ano. Não é errado, mas Deus não quer que você busque a Deus só por isso. Porque depois que você recebe, você voa longe da presença. Não quer nem saber. E Deus, Ele não está preocupado em você ter alguma coisa. Deus, Ele está preocupado em você ser íntimo dEle. Aleluia. Glória. Queira mais a presença. Busque mais a presença. Porque quando nós buscamos a presença, as coisas que eram para dar errado dão certo. O inimigo fica doido quando ele vê uma mulher jogada ao chão. Quando ele vê um homem jogado ao chão. Porque ele sabe que de lá ele não cai mais. Busque a presença. Busque a presença. Busque a presença. Busque a presença. Porque a presença de Deus ninguém te tira. Ninguém te tira do lugar de esconderijo. Ninguém te tira do lugar secreto.
Esse lugar onde você ouve o Espírito falar coisas que Ele nunca falou a ninguém. A presença é um lugar de mistérios revelados ao coração de um pai apaixonado por um filho quebrantado. É a presença que nos faz ser quem somos diante de Deus. É a presença que faz a gente ser diferente dos demais. É a presença que me faz saltar de alegria, mesmo quando não há motivo algum. É a presença que me faz ter acesso a lugares e a pessoas que eu nunca tive na minha vida. É a presença que me torna alguém importante. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já tinha nome, já tinha riqueza. Mas ao decorrer do tempo que ele ia carregando a presença, Deus o tornou importante, conhecido. Entenda uma coisa: Deus, Ele quer te tornar importante e conhecido. Não só aqui na terra, mas o inferno precisa conhecer e respeitar quem tu é. Quando tu abrir a tua boca, o inferno precisa saber que você carrega a presença, que com você tem autoridade, que quando tu falar uma palavra, ela vai ter que se cumprir, como aconteceu com Samuel. Nenhuma de suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Glória a Deus. Que o Senhor levante profetas como Samuel. Porque o mundo está carente de verdadeiros adoradores, de verdadeiros profetas que não se dobram diante de Baal. Busque mais a presença do que presente. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos crentes têm investido. Busca as coisas, depois, se der, busca a presença. Não é se der. A presença tem que ser em primeiro lugar e único nas nossas vidas. Muitas pessoas não têm priorizado a Deus nas suas vidas. Têm falado que Deus é o único, mas Ele não é o primeiro há muito tempo. Antes você acordava e falava com Deus. Antes do café da manhã, primeiro era Ele, o reverenciado, o adorado, o conhecido na sua casa. Volta, igreja. Volta para o primeiro amor. Volta para o lugar de adoração. Volta para o lugar de intimidade. Volta para o lugar secreto. Volta para o face a face com Deus. Não deixe o mundo te roubar. Não deixe o mundo roubar a tua adoração, a tua intimidade. Volta para o lugar de adoração. Volta para o lugar de intimidade. Aleluia, Pai. Volta, igreja. Volta para o lugar secreto. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Feche a porta do teu quarto e diga para o Senhor: Deus, se hoje eu não me pareci contigo, se hoje as pessoas que estavam à minha volta não queriam me conhecer através de ti, que hoje mude. Que as pessoas iam olhar para mim, quero conhecer e quero conhecer a ti através de mim. Fale para Deus, igreja. Entre no seu quarto e feche a porta e fale: Deus, nunca mais eu quero ser a mesma de ontem. Nunca mais eu quero ser o mesmo de ontem. Se até ontem eu te buscava pelo motivo errado, hoje eu quero te buscar pelo motivo certo. Se até ontem eu buscava mais coisas materiais, se até ontem eu colocava em primeiro lugar o meu emprego, se até ontem eu colocava em primeiro lugar o meu carro, se até ontem eu colocava em primeiro lugar o meu iPhone,
a gente levanta ídolos no nosso coração e esquece da presença. E o Senhor tem querido mais a intimidade, a presença, do que coisas. Coisas Ele te dá, mas a presença é um preço. É um preço. Não é de qualquer jeito a arca que carrega. A arca não se carrega de qualquer forma. A arca não se carrega dormindo a noite toda. A arca não se carrega comendo o dia todo. Muitas das vezes você vai ter que abrir mão do café. Muitas vezes você vai ter que abrir mão do almoço, do jantar. Aleluia. Pela presença. Muitas das vezes você vai ter que dormir tarde e acordar cedo. Pela presença. Alguém me entende? O que eu estou falando é muito sério. Vamos buscar mais a presença. Vamos dormir mais tarde pela presença. E vamos acordar mais cedo pela presença. É porque a presença, igreja, nos faz chegar a lugares que nós nunca chegamos em Deus. E eu agradeço minha oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor, abençoe cada um em nome de Jesus. Que o Senhor coloque fome e sede em seus corações. Fome e sede pela presença. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Cristo aí? Pode, irmão. Queridos, a presença de Deus é algo maravilhoso, amém? Amém. Amém ou não amém? Eu falei para os irmãos, mas tem irmãos aqui que estão pela primeira vez, e eu vou falar para os irmãos aqui, os irmãos podem adquirir. Ele é um livro, né, da Madame Jeanne Guion, né? Você pode colocar lá no Google, lá, o livro dessa serva de Deus que já dorme com o Senhor. E o título do livro é Experimentando as profundezas de Jesus Cristo através da oração. Não teve o glória, né, pastor? Glória. Experimentando a presença de Jesus Cristo através da oração. E esse livro, irmãos, ele me rasgou no meio, porque ela bate pesado em quem eu sou no secreto com Deus. Quem você é no secreto com Deus? Fala assim que me rasgou, irmão, no sentido positivo, que me aproximou mais de Cristo através da oração. E muitas das vezes Deus não responde às vezes as nossas orações, é porque às vezes nós não somos leal a Ele no secreto. Mateus capítulo 6. Olhe para a pessoa que está ao seu lado assim e fala assim: quem você é no secreto com Deus? Eu preguei essa mensagem, está até no canal da igreja aí. Quem eu sou no secreto? Não pense. A maior parte, presta atenção, isso aqui é sério. A maior parte, ou todos os avivalistas do passado se inspiraram nessa mulher. Para você ver como a mulher era íntima de Deus. E um dia nós vamos encontrar com o Senhor. E para isso acontecer, nós temos que ser sinceros com Ele. Sincero com Ele, lá no secreto, sabe? Já está falando secreto quando ninguém vê. Humanamente falando, ninguém vê. E quantas das vezes eu leio esse livro, mas a minha esposa, muitas das vezes nós varamos a madrugada. Aqui ela. Começava meia-noite e a gente via que estava clareando o dia várias vezes. Na presença de Deus.
ela de um lado lendo livro, lendo Bíblia, eu do outro lado lendo esse livro, lendo Bíblia, falando com Deus, várias madrugadas. Porque eu tenho que pregar para vocês o que eu vivo, irmão. Eu tenho que pregar para você o que eu vivo. Se eu falo de oração, tem que orar. Se eu falo para você de ler Bíblia, eu tenho que ler Bíblia. Se eu falo para você de jejuar, eu tenho que ser um exemplo para você. Quem entende, diga glória a Deus. A presença de Deus, quando ela se apodera da nossa vida, através do Espírito Santo, irmão, quando o Espírito Santo se apodera, a doença vai embora. Quando o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, a perturbação ela vai embora. Quando a presença de Deus está dentro de você, irmão, nós já vamos finalizar, tá? Estou dentro do horário aqui. Quando a presença de Deus está dentro de você, meu irmão, quando a presença de Deus está dentro de você através do Espírito Santo, eu quero te falar. O inimigo ele pode até tramar, mas Deus manda fogo do céu e destrói os planos secretos do maligno. Glória a Deus. Quando a presença de Deus, irmão, está dentro de nós, quando você se sente depressivo, o espírito da depressão vai embora, a ansiedade vai embora. A gente falou aqui algo importante, né, pastor? Domingo, no sábado passado, que amanhã vai fazer outro dia, teve uma pregadora que pregou aqui no culto das mulheres saradas para curar. Ela passou por um momento muito difícil de depressão. E sabe o que aconteceu? Ela não se ausentou da igreja, ela permaneceu dentro da igreja. E Deus libertou ela e hoje ela está fazendo a obra de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Deus não mente não, irmão. Tem gente que está aqui dentro da igreja, hoje aqui nesse culto, dia 30 de agosto, passando por um momento de crise de ansiedade, depressão. Eu quero te falar, agarre com Jesus. Essa libertação ela vai cair por terra, debaixo da autoridade do poderoso nome de Jesus. Você fala, pastor, o que você fala, irmão? A gente tem que pregar o que vive, irmão. Uma vez eu vi um pregador, fique de pé. Vi um pregador, esqueci o nome dele, ele falar que Elias, ele entrou em. Que Elias, o profeta do fogo, mas pastor, entrou em depressão. Eu fiquei bravo, irmão. Eu fiquei bravo, de passei com depressão, me amarrando por um pouquinho santo. Mas eu era imaturo. Não tinha muita experiência. Tinha Deus, mas não tinha maturidade, não tinha experiência, não tinha sensibilidade de entender a voz de Deus. E hoje eu compreendo e entendo e estou do lado daquele pastor que falou. Mas eu tive uma conclusão entre eu e Deus. Não vou dizer que especificamente, assim profundo, que ele não entrou, mas ele entrou porque quando alguém pede a própria morte é porque o negócio está bem. E Elias pediu para morrer. Ninguém pede para morrer assim, quando está a geladeira cheia, né? A conta, né, pastor? A conta lá cheia de dinheiro. Ninguém pede para morrer assim, não, irmão. Só quando está difícil. Mas eu entendo aqui nessa noite que tem homens aqui, mulheres de Deus aqui que já passou por um momento tão difícil. Mas você está aqui. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem um propósito lindo com você. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui Deus te fez uma promessa? Levanta bem alto assim que eu tenho dificuldade de ver, irmão. Eu vejo muito espiritualmente. Espiritual, fecha o meu olho aqui, eu consigo ver. Consigo ver até a mãozinha aí levantada. Mas fisicamente, às vezes, eu tenho certas dificuldades. Mas espiritualmente, Deus abriu os meus olhos. Levanta a mão, pastor, Deus me fez promessa. Eu quero te falar assim, aguenta firme esta fase que tu está passando. E o que Deus te prometeu, escute. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Deus não mente. E eu quero fazer esse ato profético com vocês. Eu queria pedir até que os irmãos reposassem ali. Ficar o irmão Diácono André, o cooperador de vida. Queria pedir um outro varão. Tem algum varão aí bom na porrada? Tem, irmão? Tem algum irmão aí bom na porrada? Falando sério, irmão. Não, tá gravando mesmo. Pedir um irmão bom. Por quê? Porque nós vamos dobrar o joelho. Pastor, não sou muito bom. Não, pelo menos botão, irmão. Fica aí, irmão H menor, me ajuda aí, filho. Isso, nós vamos dobrar o joelho, é sério, irmão.
Sério. Por essa causa, depois de ver, por que eu fiz a pergunta? Que Deus te fez a promessa? Porque eu quero orar, eu quero concordar com você. Não sou melhor do que você, mas Deus teve misericórdia e colocou uma unção especial sobre mim, que eu quero te ajudar para essa bênção chegar. Eu de joelho agora. Isso, obrigado, meu Gabriel. Vamos lá? Dobrar o joelho junto, vamos lá? Isso. Rapidinho, algo profético com você. Pai, aí está o teu filho de joelho. Está a tua filha de joelho na tua presença. Estamos aqui nesta quinta sexta-feira desta campanha, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o teu filho amado, nosso Senhor. Daí o teu filho que levantou a mão. Daí a tua filha que levantou a mão, papai querido, para o alto. Confirmando que o Senhor fez uma promessa para ele, confirmando que o Senhor fez uma promessa para ela, e eu quero concordar contigo, meu irmão, eu quero concordar contigo, minha irmã, que Deus vai cumprir essa promessa na tua vida, que Deus vai destravar. Meu Deus, eu sinto algo forte aqui. Eu sinto algo forte. Eu sinto algo poderoso de Deus para nós aqui, meu irmão. Deus age na causa do teu filho, age na causa da tua filha, Pai, deste casal, em nome de Jesus, desse casal, desta família, no negócio do teu filho, no negócio da tua filha, da causa dele, Pai. Tem gente que está entrando aqui pela primeira vez, papai. Quem sabe no coração do teu filho, na tua filha, ele nunca pensou, mas o Senhor trouxe ele aqui, o Senhor trouxe ele aqui para destravar isso que está travado na vida dele, isso que está travado na vida dela. Destrava, Senhor, tudo que está travado na vida do teu filho, na vida da tua filha. Eu quero profetizar, varão, que tu vai voltar aqui para dar testemunho, tu vai voltar aqui. Se tu crê, me ajuda a orar aí, vai. Se tu crê, vai. Esta pessoa que está participando deste culto, eu oro por ele também, eu oro por ela também. Destrava tudo que está travado, meu Deus, em nome de Jesus. Destrói o mal, destrói as sombras de feitiçaria, de magia negra, Pai, da Umbanda, da Quimbanda do Quinto, da Quimbanda do encantamento, da linha preta, da linha branca, toda a obra do inferno. Solta a vida deste homem, solta a vida desta mulher. Me ajuda a orar aí, vai. É guerra, meu irmão, é batalha. Eu oro por ti agora, eu oro, meu Deus, para que o Senhor faz um milagre acontecer na vida desta mulher, na vida deste homem, Pai. Quem sabe o teu filho passou por uma grande frustração, por uma grande decepção, papai. Meu Deus, mas muda a história dele, muda ele, irmão, tu vai dar testemunho, ele, irmão, tu vai dar testemunho, porque Deus é fiel, Deus, ele é fiel, papai querido, muda a nossa história. Eu te entrego aqui de joelho, Pai, no altar da tua casa, essa quinta sexta-feira dessa campanha, eu te entrego, papai, e nos abençoa para a tua glória e para o teu louvor, papai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa teu filho, abençoa tua filha, papai, no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pode aplaudir, papai do céu, pode aplaudir. Pode aplaudir. Glória a Deus, amém? Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, por gentileza. Irmãos, nós vamos finalizar. Deus abençoe esse irmão, Deus abençoe o irmão Damião, tá, meu querido? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a irmã Graciela, né? Tá bom, filha? Deus abençoe. A irmã Antônia, mais uma vez, tá, irmã Antônia? Deus abençoe. A irmã Alcibiades.